A partir do próximo fim de semana, algumas coisas que vocês estão acostumados a ver no futebol brasileiro vão mudar. E sim, pode acontecer de um tiro de meta virar um escanteio, um lateral mudar de dono e um jogador ficar fora por 1 minuto. A CBF aprovou a aplicação de novas regras que têm justamente um intuito: aumentar o tempo de bola rolando e diminuir a famosa cera. Então, antes de chegar no fim de semana e você ficar olhando, pensando, mas o que está acontecendo? Eu vou explicar o que mudou rapidamente e principalmente como isso vai funcionar dentro de campo. Então, a gente vai começar falando do lateral. Agora o lateral vai ter uma contagem regressiva, mas aqui tem um detalhe importante. Não vai ser simplesmente o jogador pegou a bola e vai começar uma contagem regressiva de 5 segundos. Se o árbitro entender que o jogador está demorando de propósito para fazer a cobrança lateral, ele vai iniciar uma contagem visual de 5 segundos, igual fazem com o goleiro, aquela de subir a contagem e vai contar até 5. Se o jogador não cobrar dentro desses 5 segundos, o lateral passa para o adversário. Ou seja, aquele jogador que pega a bola, anda devagar, aí deixa para o outro companheiro cobrar, agora pode acabar fazendo com que a bola passe para o time adversário. E não é só na lateral que tem mudança, no tiro de meta também. E aqui a mudança é ainda mais interessante. Porque da mesma forma como lateral, se o juiz entender que o goleiro está demorando para bater, ele vai abrir a mesma contagem de 5 segundos. E se o goleiro não conseguir colocar essa bola dentro de jogo nesse período, não vai ser lateral para outro time não, vira escanteio. Então imagina lá, se o time está ganhando por 1-0, 48 do segundo tempo, o goleiro começa a fazer aquela cera, bota a bola, o juiz inicia a contagem, terminou, não bateu, escanteio para o time adversário, perigo de gol. Então já dá para imaginar o tamanho da pressão também que isso pode gerar nesses minutos finais da partida. Outra mudança também é que agora as substituições têm tempo para acontecer. Então a partir do momento que a placa é levantada, o jogador ele tem 10 segundos para sair de campo. Se ele ultrapassar esses 10 segundos, ele ainda vai ter que sair. Só que o jogador que estava do lado de fora para entrar vai ter que esperar 1 minuto para poder entrar dentro de campo. Ou seja, o time vai ficar com um jogador a menos. Então aquela cena clássica do jogador andando, cumprimentando todo mundo, indo levantar a faixa de capitão para enrolar mais, não vai poder acontecer, porque se acontecer o time vai ficar desfalcado. E numa situação em que o jogador for atendido, também vai ter uma penalidade bem severa. Toda vez que o jogador precisar de atendimento médico e tiver que sair de campo, ele terá que permanecer no mínimo 1 minuto fora de jogo para aí sim poder voltar. Então muitas vezes acontecia o quê? O jogador caía, pedia atendimento, ele saía de campo, levantava rapidamente, o juiz liberava e ele já entrava. Agora não. Pediu atendimento e saiu de campo, 1 minuto do lado de fora. Ah, mas e se for o goleiro? Se for o goleiro, aí um jogador de linha é escolhido pelo treinador, e se eu não me engano ele tem um prazo de 10 segundos para escolher, e aí esse jogador sai. Se esse jogador não for escolhido, o capitão do time vai ficar fora por 1 minuto. Ou seja, independentemente do jogador que pedir o atendimento, o time fica com um a menos caso esse jogador tenha que sair de campo. E aqui tem uma regra nova que já deveria existir faz tempo, que é a Lei Vini Júnior, né? Que é aquela de cobrir a boca. Então, se no meio de uma discussão, de uma provocação, o jogador cobrir a boca, ele vai ser imediatamente expulso. Seja o jogador estiver jogando, alguém que esteja no banco ou alguém que está saindo. Então essa é uma regra que eu acho que já devia ter faz tempo. Na Copa do Mundo teve o caso de expulsão por causa disso e vai entrar em vigor. Já o VAR que também tinha algumas alterações, no caso de se fosse um escanteio, mas na verdade era um tiro de meta, o VAR poderia corrigir, e o segundo amarelo ficou para ano que vem, então não vai ter alteração nisso. As alterações só foram essas que eu falei para vocês. Só que assim, tem um detalhe que pode alterar e pode dizer se essas alterações vão ser boas ou não. Porque a regra é boa no papel, mas temos que lembrar que ela também tem a aplicação pelo juiz. Então no lateral, por exemplo, não é pegou a bola e tem 5 segundos para bater. É se o juiz entender que o jogador está enrolando. Ou seja, cabe ao juiz ser firme e praticar essas regras. O jogador pegou, viu que ele já está devagar, começa a contagem. A execução dessas regras vai depender muito do juiz. É diferente de, por exemplo, o jogador pediu atendimento e saiu, tem que contar 1 minuto, ponto. Mas algumas regras sempre dão margem para o juiz escolher o momento que vai começar a contagem. Então o juiz vai ter que ser rígido para coibir essa cera que está, de certa forma, prejudicando muito o futebol brasileiro.
E agora, na opinião de vocês, vocês gostaram dessas regras? Achou que faltou alguma? Achou que foi exagerado demais? Deixa nos comentários. E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Aqui é Futebol Direto ao Ponto.